Olá, estamos iniciando mais um podcast do Instituto Bem Fazer. Eu sou a Ana Paula Souza e estou aqui com o Matheus e com o João e eles vão fazer suas apresentações pessoais. Bem-vindos. Obrigado, Ana. Bom, eu sou o Matheus, eu sou gastropediatra, também sou professor de pediatria da Universidade Estadual de Londrina e participo do Instituto Bem Fazer desde 2021, quando foi feita a primeira capacitação no hospital universitário. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Marcos, eu trabalho no Instituto Bem Fazer como gerente administrativo e hoje eu estou aqui participando para colaborar com a Ana na mediação dessa nossa conversa com o Dr. Matheus. Então, vamos lá, João. Por favor, poderia já direcionar as primeiras perguntas, o que precisamos saber para o Instituto e deixar as pessoas mais informadas. Perfeito. Então, acho que a primeira pergunta é mais direcionada a como você conheceu essa metodologia. Quando você teve esse primeiro contato, como você soube que essa metodologia existiu e qual foi a sua primeira impressão sobre ela, sobre o Child Life? Bom, meu primeiro contato foi em 2018. Eu fui fazer um estágio da minha residência de gastropediatria num hospital lá nos Estados Unidos, que chama Johns Hopkins. E dentro desse hospital já tem instituído essa metodologia Child Life. E por meio da Carol, ela entrou em contato com o pessoal de lá e eu consegui acompanhar algumas sessões, né, do trabalho deles. Então, o objetivo do meu estágio era mais acompanhar o serviço de gastropediatria, mas eu também consegui fazer alguns acompanhamentos aí da metodologia Child Life. Então, nesse hospital, eles têm profissionais direcionados, né, para fazer essa metodologia junto com os pacientes internados na pediatria. Então, eles conseguem já, né, a equipe de saúde traz as demandas, né, então essa criança está com medo de passar uma sonda ou essa criança vai passar por uma cirurgia e a gente precisa preparar ela para esse procedimento ou, né, para essa intervenção que vai ser feita. E daí, esses especialistas, né, vão lá e usam as diferentes ferramentas que eles têm disponíveis, que eles desenvolveram também, para ir preparando essa criança, para entender quais os medos que ela tem e como já deixar ela mais colaborativa, né, e compreensiva com isso. Então, esse foi o meu primeiro contato, foi ver isso na prática, né? Eu não conhecia muito na teoria, como o meu primeiro contato foi na prática, e depois que eu fui dar uma olhada mais na parte teórica. E quando você estava lá nesse estágio, você nos disse que acompanhou, uma vez por semana você acompanhava, né, o pessoal do Child Life. E o que foi que mais te chocou, assim, que é diferente do que você costumava ver no Brasil? Você falou, isso aqui é muito legal, isso aqui é diferente. Acho que uma das coisas que mais me impressionou, assim, é como toda a equipe está bem integrada. Então, a gente via que, por mais que o médico, o enfermeiro não era o Child Life Specialist, ele entendia como aquilo ia funcionar e conseguia integrar aquele profissional na demanda dele. Isso fazia com que tanto a família quanto a criança conseguisse participar mais das decisões terapêuticas dela, né? Então, a família entendia quando que o paciente ia conseguir de alta ou conseguia debater, né? Ah, mas se a gente fizer tal coisa, então eles conseguiam participar, né? Entender a necessidade do exame, do jejum. Então, acho que isso foi o que mais me impressionou. A família, ela fazia parte do plano de tratamento daquela criança. Exato. O tratamento era centrado na família, né? Então, você vê que a família era tanto o fim como também o meio no tratamento, né, e na participação. E a criança, quando ela é abordada com esse projeto, como que ela reage? Ela de cara ela já entende o que está acontecendo, ela começa a interagir ou leva um tempinho? Leva um tempo, né? Claro que, normalmente, as crianças que já passaram por várias internações, elas estão mais familiarizadas com aquele meio e ela acaba até colaborando mais, né? Porque ela já entende, ela já sabe o que esperar, né? A criança que tem um quadro mais agudo, né? Então, primeira internação, primeiro contato com o serviço de saúde, é aquela criança que vai ficar mais arredia e que você vai precisar de uma abordagem diferente, levar um pouco mais de tempo, né? Às vezes, precisar mais de uma ferramenta para conseguir ir, né, abordando ou entrando no meio do universo dessa criança. E os profissionais, qual é a aceitação deles com o projeto? Então, acho que como o projeto lá já é muito bem consolidado, né, eles já colhem os resultados disso, né? Então eles mesmos solicitam, né? Não é uma busca ativa, né? Você vê que os profissionais pedem, olha, essa criança
né, ela tá tendo mais dificuldade com isso, então vamos chamar o especialista Child Life para já fazer uma abordagem mais intensa nela, né? Então, eles são acionados, né? Eles participam como se fosse um membro da equipe. Eles né? já estão dentro da engrenagem, né? Exato. Não é... mas inclusive é importante ressaltar que até no começo, lá nos Estados Unidos, também teve muita ressalva sobre ter essa profissão. Não foi logo de cara. Então é algo que demanda tempo. É algo construído, né? Você vai vendo os benefícios, como aquilo agrega, né? E ajuda, né, no hospital em vários termos, né? Então, conseguir fazer uma internação mais curta, às vezes gastar menos com sedação, com exames. Então, assim, traz os benefícios também para o hospital, né? Não é um custo, né? Acaba virando também um investimento. Exatamente. Inclusive, nós temos estudos que mostram que o Child Life, ele traz benefício financeiro para o instituto também. Porque você tem a diminuição do uso de medicamentos, diminuição do tempo de internação daquela criança. Então, tudo isso é dinheiro para o hospital. Então, com certeza, é um investimento. E João, para os profissionais que desejam fazer esse treinamento, conta um pouquinho como que funciona. Então, por enquanto, a gente está destinando o nosso treinamento para hospitais, clínicas, centros de saúde no geral e centros de educação, mas é através do B2B, né, que seria um instituto com a empresa. Então, a empresa teria que aderir o nosso treinamento. Mas a gente está trabalhando para mudar isso, porque a gente vê uma grande necessidade de profissionais que não querem depender do próprio do hospital ou da instituição onde trabalha para poder se aprimorar nessas técnicas. Então, a gente está estudando já um meio, uma forma de disponibilizar isso em alguma plataforma digital para que as pessoas possam adquirir e aprender mais sobre essa metodologia. Em podcasts anteriores, assim, eu ouvi que assim, as empresas e colégios podem também assim, acessar esse treinamento e colocar dentro dos seus locais. Exato. E assim, esse treinamento ele dura quanto tempo? Olha, ele dura em torno de 40 horas. Um treinamento de 40 horas para cerca de 30 a 50 pessoas. E assim, poderia deixar os contatos, caso alguém se interesse. Também fale um pouquinho também a seguir de como se tornar um voluntário do Instituto. Certo, então, para quem quiser entrar em contato, para a gente conversar a respeito da implantação da nossa metodologia na sua instituição, é só me chamar através do WhatsApp. Vou disponibilizar o meu WhatsApp da tela, tá bom? Então é só vocês me chamarem. Ou através do nosso Instagram, que é @instituto_bemfazer. Então é só entrar em contato que a gente pode conversar tudo certinho, eu explico com maiores detalhes. E desse treinamento de 40 horas, nós dividimos em 9 módulos. E eu queria que o Dr. Matheus contasse um pouquinho, porque ele é um dos nossos capacitadores. Então, e ele dá um tema super importante, que é o compartilhamento de informações. E isso compartilhar informações com a criança, tanto quanto o profissional de saúde compartilhar entre a equipe. Aí, doutor, eu queria que você explicasse um pouquinho mais pra gente sobre esse seu tema, o porquê você também se interessou por esse tema. Bom, então o meu tema é o tema 7, né? Então já é um pouco mais avançado aí ao longo do curso, que é a parte de compartilhamento de informações. A gente aborda tanto a questão, né, das dificuldades de comunicação com a criança e com a família, quais são as principais barreiras que a gente encontra, né, que o profissional de saúde encontra para se comunicar. Quem sabe com a comunicação com o paciente é fundamental para o paciente ter uma melhor adesão, para ele colaborar e para ele conseguir também participar das decisões, né? Se ele não entende direito o que está acontecendo, como que a opinião dele vai chegar, né, até a equipe. Então, a gente conseguir fazer esse compartilhamento de informações traz uma série de benefícios, mas a gente vê que isso não é o que acontece na prática, que a gente tem várias barreiras, né, que atrapalham aí, né, a família, o paciente, a ter toda a informação que ele precisa com o profissional de saúde. Então, a gente conversa um pouco sobre como quebrar essas barreiras. A gente também aborda as principais dificuldades, os principais medos que uma criança num ambiente hospitalar tem, né? Então, como também você já se preparar para isso, né? Não que exista uma fórmula mágica, né? Tipo assim, todo mundo tem que se comunicar desse jeito, não é isso. Mas é você já entendendo quais são as principais demandas, você prepara o seu jeito, né, de conseguir abordar com essas demandas aí da criança.
E também a gente conseguir fazer isso que eles conseguem fazer um pouco melhor lá nos Estados Unidos, né? De ter essa equipe mais integrada, em que a família participa mais, entende melhor o plano terapêutico, consegue daí dar a sua opinião, né? A opinião dela é levada em conta. Então, acho que o objetivo dessa aula é a gente conseguir criar para aquele serviço de saúde quais seriam as ferramentas para eles conseguirem dar com as demandas que eles têm, né? Então a gente sabe que existem lugares que tem uma demanda cirúrgica maior, outros como o HU tem uma demanda de queimados, né, muito grande. Ambulatorial, por ou exemplo. ambulatorial. Então daí a gente conseguir personalizar para dentro da demanda daquele hospital. É muito importante isso, até queria que você comentasse mais um pouco, que não tem uma resposta certa. Cada um vai ter uma resposta, porque tem que ser personalizado, porque senão vira algo robotizado. Né? E isso não é o foco, sabe? E tem que fazer essa personalização. Os nossos profissionais são muito bons nisso, que eles entendem bastante. Então, conta um pouquinho mais sobre isso, Mati. Então, uma das coisas que a gente coloca na aula, né, é que existem algumas perguntas chaves que normalmente as crianças fazem para o profissional de saúde, e o que a gente não quer é pegar o profissional de saúde despreparado, né, e falar, não sei, ou falar uma mentira para a criança, que aí você perde esse vínculo, né? Então, já você estar preparado para esses principais temas, para você ter pelo menos um início de conversa ou conseguir devolver aquela pergunta para a criança, né? Então, uma das coisas que a gente sempre fala, né, é que uma das perguntas que a criança pode surgir, ainda mais a criança que está grave, ela perguntar ao profissional de saúde, você acha que eu vou morrer? Né? E normalmente isso é uma pergunta meio chocante, né? Sim. Ainda mais vindo de uma criança. E você não pode falar, não sei, ou, ai meu Deus, mudar de assunto, né? Porque se ela está se abrindo com você, ela tem uma demanda. Então você tem que ter um certo preparo, então o curso ajuda isso, né? Quais as ferramentas ou quais as primeiras frases para você conseguir lidar com esse tipo de questionamento? E criança é bem questionadora, né? Ela realmente vai tirar sempre algo que a gente nem imagina para perguntar. E é uma coisa importante porque quando uma criança às vezes chega, ela tá no período do início de um tratamento, alguma coisa, ela tá num lugar diferente, pessoas estranhas, então é difícil às vezes ela se abrir, né? E quando ela se abre, você não vai dar uma resposta? Então, por isso que ele falou é muito importante. Você construir essa confiança com a criança, ter esse diálogo é muito importante. Ser honesto, isso é bem importante também, mas é você saber conduzir aquela situação da melhor forma possível. Se você não souber responder, você vai ter que buscar aquela resposta, certo? Não é? Sim, ou exato, você às vezes não sabe a resposta, né? Então, às vezes a criança pergunta quanto tempo vai durar meu tratamento e você ainda não, né? Você não é o profissional que às vezes define isso ou que tá por dentro, né? Ou às vezes essa resposta ainda não se tem, mas de você ser honesto, né? E falar assim, olha, eu não sou a pessoa que toma essa decisão, ou essa decisão ainda não foi tomada, mas eu vou ver com a minha equipe se eu te trago essa resposta amanhã, né? Já muda completamente, né? Essa criança fala, opa, essa pessoa está interessada, né, no meu caso, ou está interessada no meu problema, né? Alguém que eu posso me abrir para trazer outras dúvidas, do que só falar, não ficar preocupado com isso, né? Ou depois a gente vê isso, né? Você já fecha a porta, né? Exato. Então, mas algo que você acha relevante a gente colocar nesse momento, João? Bom, eu acho que a gente cobriu uma grande parte, né? Também não quero estender muito para não ficar muito longo o podcast, mas dizer que o tema é muito relevante, todos são, né? Mas é muito importante ouvir isso. E também ele já foi para lá, né? Ele participou do Johns Hopkins, ele ficou um tempo lá e ele viu como é que como é diferente e como é necessário esse trabalho. Então, dizer que o Instituto Bem Fazer está trabalhando para trazer isso para o Brasil também. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Então, vamos encerrar mais esse podcast. Quero agradecer, Matheus, a sua vinda. Foi de bastante relevância e importância. João, muito obrigada. E quero agradecer todos os voluntários, né? E até o próximo. Até, um abraço. Muito obrigado.